O programa Alep para você está começando. Episódio de hoje, transtorno do espectro autista. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo e mais especificamente sobre a Lei 15.487 de 27 de abril de 2015, que fala sobre os direitos da pessoa com espectro autista. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Geise Oliveira, que é pedagoga, especialista em educação especial, a Maria Ângela, que é presidente da AFETO, vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo, e a Maria Berenice Massa, que é cirurgiã dentista e mãe de um autista, então vai falar para a gente sobre essa experiência dos desafios cotidianos em ser mãe de uma criança com espectro autista. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Então, para a gente começar essa conversa, vamos assistir ao filme onde a Maria Ângela participa, a Berenice também e a Geise está convidada para assistir aqui com a gente agora. Obrigada. Vamos lá, na tela. Sou mãe de Pedro Arthur, ele tem 9 anos e aos 3 anos foi descoberto que ele tem autismo. O meu maior desafio, às vezes, é estar na rua com Pedro e ser olhada como se fosse uma criminosa. Na realidade, ele é perfeito fisicamente, muito bonito, só não sabe lidar com algumas situações na qual passa insegurança para ele. O maior desafio dessa criança é ela se perceber capaz de entender e ser entendida. A maior dificuldade do autista é a comunicação. A escola está ajudando a interação social. Ele tem que fazer tudo que os coleguinhas fazem. Muitas crianças como o Beto podem não ter acesso à escola privada e precisam da escola pública. Eles precisam não só do aprendizado, não só da parte especialista, da professora de educação especial, mas eles precisam dessa convivência. O que eu sonho para mim, para o meu filho, como toda mãe de um autista, menos preconceito. Quando uma lei dessa surge, ela traz esse poder para esse indivíduo que, você tem sim seus direitos garantidos, como está registrado lá na Constituição. E isso é um facilitador para as famílias. Então, quando ela chega em determinado local, que ela tem um certo empecilho, ela tem a lei para lhe respaldar, para lhe garantir que aquele empecilho não existe. A nossa cidade ela não tem que ser feita, programada só para pessoas com saúde, não. Tem que ser programada para os deficientes físicos ou mentais também. E as pessoas têm que lembrar que essas pessoas existem. Muito bom ter vocês aqui novamente. Obrigada. Geise, é muito bom ter você aqui hoje também. Agora, falando sobre o filme e sobre a lei, que é, eu acho, um direito que a gente tem que comemorar, né? Eu vi recentemente uma pesquisa do INEP, o Instituto Nacional de Estudos, o Anísio Teixeira, que disse que de 2017 para 2018 o número de alunos matriculados, autistas matriculados em classes comuns aumentou quase 40%. É por causa de ações como essa, de direitos adquiridos como esse, que isso está mudando? Eu começo por você, Geise. Sim, as ações afirmativas, né, que estão chegando à população, a divulgação dos direitos, está dando essa oportunidade de estruturação, de chegada mais rápida dessas crianças para a escola pública, né?
e até a própria estrutura que a escola tem oferecido é um diferencial em relação a várias unidades da rede privada. A gente sabe que há um investimento de pessoal de apoio, formação continuada, né? Estruturação da rede para acolher as pessoas com deficiência ou com algum transtorno, que é o público-alvo da educação inclusiva. O filme não deu para deixar mais claro que a gente gostaria, porque o tempo não dá, sobre o quanto essa convivência é importante para ambos os lados, para a família, para essa criança e para os alunos que estão lá, os outros alunos que estão lá. Então eu queria que você falasse sobre isso, Berenice. Você contou muito bem ali que as crianças precisam desse convívio. Por quê? O que isso traz e trouxe, por exemplo, para Beto, e você percebe que também contribui para outras crianças esse convívio, essa inclusão? É muito importante esse convívio para todas as crianças, tanto as neurotípicas como as crianças autistas. Os autistas, além de se sentir amados e acolhidos naquele meio, isso propicia com que ele tenha mais interesse em se comunicar, né? Porque ele tem uma deficiência, mas ele vai trabalhando isso com essa convivência, né? Além do que ele vê o comportamento dos colegas, né? E também pode procurar imitar, tentar, lógico, com o pessoal de apoio ajudando a ele ter um comportamento mais próximo do social, do que é exigido, né, pela sociedade. E para as outras pessoas, para os colegas, aprenderem a conviver, a ter paciência, a ter tolerância, né? Isso é muito rico, isso é muito importante para o crescimento humano, pessoal, né? Identificar, reconhecer e acolher as diferenças. Exatamente. Né, Berenice? Eu queria perguntar para a Ângela exatamente o que é que uma instituição de educação, a sua instituição, é uma instituição global, que trabalha de uma maneira global, né? Mas uma instituição de educação especificamente, o que é que ela precisa ter para que esse trabalho de educação seja efetivo, seja rico, seja... Conhecimento é a chave. Sem conhecimento, nada na vida funciona. Temos que ter conhecimento, é o que a Geise falou. Essa chegada foi porque se percebeu que os professores começaram a ter conhecimento. Antes você deixava seu filho e ele era largado, ele era lá, ficava como um objeto. Os pais começaram a perceber, você chega e o menino começa a ser acolhido, recebido por alguém que, se não sabe, busca conhecimento. Hoje existe uma busca pelo conhecimento, hoje existe uma busca para se preparar. Falta muito? Falta. A rede é enorme. Certo? O nosso estado é enorme, o nosso país é um mundo, né? Então, mudar isso de uma hora para outra é muito difícil, mas as poucas mudanças foram grandes e isso deu confiabilidade para os pais. Não, eu vou deixar meu filho e ele não vai ficar largado lá, ele não vai sofrer, ele vai se sentir bem. E quando você se sente bem em qualquer lugar, você produz. Então, a inclusão é uma via de mão dupla. Ela é boa para o que está sendo incluído e para quem está recebendo. Tem que ser os dois lados ganhar. Então, hoje o mercado exige um profissional que saiba liderar, que saiba trabalhar com as diferenças, que saiba trabalhar em equipe. Se você trabalha, estuda com um menino especial, você aprende a olhar diferente. Você aprende a perceber esse seu colega de forma diferente. Esse menino no mercado de trabalho, ele vai ter um diferencial. Ele vai sair na frente. Essa contribuição assim, da educação inclusiva, ela é um divisor de águas. Porque quem convive, uma criança que convive no processo inclusivo com uma pessoa com deficiência, ela se torna inclusiva e leva isso para a sociedade. E isso é um agente transformador. Leva para a vida. Transforma a vida daquela família, né, da comunidade que ela está vivendo. E dentro da escola, eu concordo que o conhecimento é muito importante, mas eu acho que tudo começa com a atitude de incluir, a atitude de acolher, a atitude de eu me permitir conhecer cada mundo que está se apresentando para mim daquela forma. Então, assim, são várias pessoas
antes de transtorno do espectro autista, são pessoas que vão ter as suas singularidades que a gente precisa conhecer para poder intervir. Esse é o grande marco, assim, que a gente tem que focar. Falando sobre escola, você trabalha numa escola municipal que acolhe, que recebe, que até porque nós vimos aí é lei. Sim. E é referência. O que tem nessa escola? Como é que funciona para que ela seja considerada uma escola de referência? A gente tem medo desse termo de referência porque a gente sabe que constrói cada dia um passinho dessa história. Mas o que a gente já viveu nos mostra assim, que a atitude, o conhecimento, a troca, a parceria, o planejamento em sintonia de toda a equipe, né, tentando absorver aquelas demandas específicas e propor ações focadas em cada um, eu acho que esse é o grande diferencial. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia se eu não conseguir conhecer aquela pessoa e dar a oportunidade para que ela me mostre o que ela é capaz, qual caminho ela quer seguir, o que é melhor para ela. Eu acho que esse é o diferencial. Se a equipe não quiser fazer acontecer, não vai acontecer. Você pode dar todos os recursos, mas se a equipe da escola não quiser, não vai acontecer. Então eu acho que é como ela falou, é querer. É desde o porteiro, as famílias, o pessoal da merenda, né, os apoios dentro da escola, os professores, para estar vendo esse planejamento no que pode ser acolhido dentro daquele planejamento e o que pode ter, porque precisa ser específico para aquela criança. E aí, dentro disso que vocês estão falando, que é muito uma visão de mundo e comportamental também. Sim. Eu vou perguntar a Berê, porque a gente viu ali uma outra mãe dizendo que o maior desafio é ser visto como uma criminosa. Esse cubo da gente aqui, a gente costuma dizer que ele tem uma vibração, ele manda uma energia. Então, quando ele pede para a gente dar uma esquentadinha na conversa, a gente esquenta. Mas antes, vamos para um rápido intervalo. Em Pernambuco, todo mundo tem apelido. A Francisca é Chica, Toto Severino é Bill. É um jeito carinhoso de chamar as pessoas mais próximas. Meu nome é Tiago, mas todo mundo só me conhece por Otavica. A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco é a ALEP. É só conhecer para entender. O ALEP para você, volta já.